Um dos elementos da proposta de valor da Select é a inovação. E esse ano trouxemos para o Brasil e para os nossos franqueados um novo conceito de loja, a Shell Café. A Shell Café foi construída com base em 3 pilares. O primeiro deles é o consumidor. Ao longo do ano, fizemos várias pesquisas para entender o que o consumidor busca na loja e como é a relação do brasileiro com o café. O segundo pilar é a consistência. Todas as inovações que fizemos ao longo dos últimos anos continuam e foi melhorada. E o terceiro pilar é a conveniência, as soluções práticas para o dia a dia. Resumindo, Shell Café veio para revolucionar o mercado de conveniência. Aqui a gente tem a nossa categoria Food Service, que é a categoria mais rentável dentro da nossa loja de conveniência e onde a gente traz para vocês o nosso grande lançamento, que é o nosso café com embalagem exclusiva, um café 100% arábica, onde a gente moe na hora para o nosso cliente e trazendo principalmente os lançamentos das novas bebidas quentes, como os novos métodos de café coado. A nova loja vai potencializar nosso negócio de bebidas, principalmente as já consagradas categorias de cervejas e energéticos. Além disso, vai dar visibilidade para categorias que têm um grande potencial de crescimento no próximo ano, como drinks prontos, bebidas funcionais e vinhos. Falando de novidades, a Shell Café traz a exposição de categorias que vão complementar o faturamento da nossa loja, como snacks saudáveis, pads, kits e espaço churrasco. O brasileiro tem como bebida, em primeiro lugar, a água, depois o café. Então nós temos muito que crescer nesse mercado de café. Além dos salgados e doces integrais que nós temos agora, com essa oferta nova, nós temos agora um cardápio mais elaborado dos cafés, com quantidade maior, o que faz que contribua para o nosso aumento de faturamento. E todas essas novidades de Shell Café, elas serão implementadas com o mesmo custo que temos hoje nas nossas lojas. É demais, né? Shell Café, vale a parada. Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à apresentação dos resultados do terceiro trimestre da safra 2023 e 2024 da Raízen S.A. Essa videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, ri.raizen.com.br e no canal do YouTube da Raízen. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. O áudio oficial da apresentação será em inglês, com legendas em português. Já para a sessão de perguntas e respostas, haverá tradução simultânea para o português. Para escolher o idioma de sua preferência, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher entre inglês ou português. Após, você poderá escolher mutar o áudio original. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Raízen, diante das informações atualmente disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores que podem fazer com que resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes hoje os executivos da companhia, Ricardo Mussa, CEO, Carlos Moura, CFO e Felipe Casali, diretor de RI. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Felipe, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Good morning, everyone, and thank you once again for joining us to our results presentation. I'm Felipe Casali, Director of Investor Relations, and I'm here with our CFO, Carlos Moura. I would like to remind you that this presentation is being broadcast live on our YouTube channel with Portuguese subtitles. To kick off this presentation, I'll invite Carlos to talk about the key advances we've made
in the third quarter of the 2023-24 crop year. Carlos. Good morning, Felipe, and good morning to everyone. We are presenting another quarter of outstanding performance and robust results, keeping up with the trend seen in this crop year. I'd like to go over the progress in our priorities and the value creation drivers at Raízen. Firstly, in mobility. Profitability is advancing consistently in Brazil and Latin America, demonstrating the evolution of the Shell integrated offer. In Brazil, we are operating in a healthier competitive environment, contributing to a current level of margins and encouraging further investments in the expansion of our network with a dealer-centric approach. In Latin America, we maintain consistency in our positioning, adding resilience to the regional macroeconomic and political scenarios, while upholding our principles of safety, operational efficiency, and environmental management. The second pillar is agricultural productivity. We proudly concluded the main production period of the crop, with record of yields and crushing volumes. As you know, our top capital allocation priority is the recovery of agricultural productivity. The figures reported reflect the success of this journey, generating operational leverage. We remain disciplined in achieving our target potential for sugarcane within a maximum of 2 years. Regarding sugar, our third pillar, supply and demand fundamentals continue to point to future prices that uphold a superior profitability cycle, with hedging position that provides predictability. For ethanol, we sustain Raízen's prices premium based on our product mix, differentiating ourselves in the industry. Even in a scenario of lower prices in Brazil, geographies and application expansion add more value to our products, mainly due to its certified quality, sustainable management, and technology development connected to the end customer. Tactical inventory positioning allowed us to operate with more exports, fully meeting domestic demand and confirming a better price environment, especially in these recent weeks. The fifth pillar is Raízen Power. We are keeping up the pace of energy generation and trading, building a robust platform for customers and electromobility. Last week, we have proudly announced a significant agreement with BYD to deliver 30 electric charging hubs and offering solutions to the brand's dealerships with our clean and renewable energy. Now, let's move to our E2G program. Operations at Costa Pinto Biopark, the plant number 1, are running at full capacity. Our plant number 2 at Bonfim Biopark is expected to achieve production corresponding to approximately 60% of the plant's capacity in its first year of operation, totally commercialized. We are continuing the construction works on plants 3, 4, 5, and 6, while advancing design and planning projects for plants 7, 8, and 9, without any constraints. I would like to reiterate that the E2G program is progressing as planned, with a backlog of long-term contracts exceeding 4 billion euros. These advancements reinforce our leadership as the only global player in cellulosic ethanol large-scale production. It's also worth highlighting our consistency in maintaining a healthy balance sheet, investment-grade status, with a commitment to a capital structure consistent with Raízen growth cycle and prudential leverage. Now, let's move on to the highlights of the results announced yesterday. The figures presented in our report reinforce the consistent progress of our operations. Sugar and mobility post robust margins expansion, supporting a quarter of consolidated EBITDA growth. On the other hand, in the renewable segment, the slower sales pace and lower ethanol prices due to tactical positioning affected the profitability in this quarter. Our capital allocation continues to focus on the journey to recover agricultural productivity, the E2G program, the Shell integrated offer to our clients in mobility, asset integrity in Argentina refinery, and the expansion of Raízen Power businesses. Leverage follows the crop dynamics,
and we expect ending the fiscal year with a net debt adjusted EBITDA ratio of less than 1.8 times. Free cash flow for shareholders and ROACE have also evolved, supported by our business results, tax credit monetization, and coherent capital allocation. Now, I will turn the floor back to Felipe to highlight each of the business segments. Thank you, Carlos. In the mobility segment, the major highlight was once again the level of profitability. Starting with Brazil, I want to highlight 4 points that contributed to these robust results. First, we maintained our focus on optimizing our supply strategy with assertive pricing approach, ensuring the competitiveness of our dealers. This strategy ensured higher profitability even with the inventory loss in December after the price reduction announcement. Second, we continue to expand our base of contracted customers and dealers while operating in a healthier competitive environment, which has also contributed to these better margins. The third point, we have increasingly emphasized our centrality of customers with investments in the Shell integrated offer, strengthening our value proposition. And finally, in lubricants, we are rapidly increasing the penetration of Shell products, reposition our business to capture higher margins. In LATAM operations, we had an unusual quarter due to the macroeconomic and political environment, especially in Argentina. The expansion of the Shell network in recent years, investments in Shell Box, lubricants, and in logistics services supported the level of demand, also contributing to the EBITDA evolution. The capital structure in Argentina resulted in reduced net leverage due to our exposure to peso's devaluation. Moving on to renewables and sugar, we are excited to share the great results of the intensive journey to recover agricultural productivity at Raízen, as this is the main driver of capital allocation. We ended the crushing in December with record numbers, and as you can see, we have already surpassed 2/3 of this journey. In another 2 years, all of sugarcane fields will be within its potential, generating greater product availability for sale, operational efficiency, and consequently cost dilution. Speaking of dilution, this effect is evident in the results for the first 9 months of the crop year, as shown in this chart. Our operational leverage was able to absorb inflationary effects in the period, as well as other costs. However, our costs were affected by the greater number of crushing days and the evolution of the Consecana. Now moving to our sales strategy, which has proven effective this season. We ended the quarter with above average inventory levels, both for sugar and ethanol, in line with our tactical market positioning to capture better returns. In sugar, the hedge towards the end of the crop should guarantee higher margin and return. Despite future price volatility, we have progress in future hedges with higher year-over-year prices, supporting our bullish view on sugar prices. In the case of ethanol, we also maintained high inventories for the intercrop period, aiming to capture better prices. As we have been seeing in recent weeks, local market prices have reacted positively, which should contribute to a favorable fourth quarter given the higher sales volume at a superior price level. Regardless of the scenario, our integrated position with a portfolio exploring different applications and markets contributed to capturing higher prices. Well, now I hand over it for Carlos for his final remarks. Thank you, Carlos. Thank you, Felipe. I'll highlight some elements of the cash flow for the quarter, which shows a strong expansion in cash generation. Starting with operating cash flow. The behavior of working capital lines is still impacted by the increase in inventory positions, offset by positive results in mobility and sugar segments. It's important to note the monetization of tax credits as a complementary source of funds to our company and strengthening our balance sheet. The cash flow of investing activities shows total coherence with our capital allocation priorities, especially regarding the journey to recover agricultural yields and the construction of E2G plants. This quarter was also affected
by lower intercrop maintenance capex due to the increased crushing days, leading to a larger scale maintenance capex on next quarter. The cash flow from financing activities reflects the liability management during the period, in line with our commitment to maintain a robust balance sheet considering seasonality and seeking to extend the average debt term going forward. It's important to remember that our indicators are likely to converge at the end of the year crop, aligned with the pace of inventories commercialization and margins. To conclude, I'd like to assess with you the opportunities and risk scenario for this last quarter. In opportunities, I highlight results from the mobility segment. The improvement in the operational environment over the last 2 quarters in connection with our supply and market strategy is positioning our company with margins at a sustainable level. The declining interest rates in Brazil is beneficial for Raízen and country, incurring not only lower financial expenses, but also in a different appetite for consumption and investments by our B2B customers. Our cost management program, denominated Conta Comigo, which seeks to reduce expenses through matrix management by packages and entities, along with the organizational simplification carried out in the company based on the expanding span of reports, has shown significant results and will continue to contribute to margin reliability. In short-term challenges, I highlight the volatility and external factors that can impact our business, such as the ethanol market price requiring resilience to sustain our product mix with a premium, taking advantage of the recent price recovery trend, as well the attention with the macroeconomic and political scenario in Argentina. Raízen presented another quarter with a clear evolution and consistency in our capital allocation commandments. This energizes and motivates our team, reinforcing the commitment to the guidance, delivering the crushing volume and looking into the bottom point for EBITDA, which means 13.5 billion reais and capex around 13 billion reais, according to our material fact published on last May 12, 2023. Now, we move on to the Q&A session with the participation of our CEO, Ricardo Mussa. Começaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer uma pergunta, pressione a parte inferior Reação e, em seguida, clique em Levantar a mão. Se sua dúvida já foi respondida, você pode sair da fila clicando no mesmo botão. Também há a possibilidade de fazer sua pergunta através do ícone Q&A na parte inferior da tela. Basta clicar e escrever sua pergunta. Aquelas que não forem abordadas durante o call de resultados terão devolutiva por parte da equipe de relações com investidores. Pedimos que cada analista faça até 2 perguntas por vez. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A primeira pergunta é de Leonardo Alencar, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, me ouvem bem? Sim. Ótimo. Bom dia, Mussa, Moura, Casale. Obrigada por responderem minha pergunta. Eu gostaria de um maior detalhamento com relação à estratégia de etanol. Pelo que eu entendi, vocês já estão seguindo essa estratégia há 2 tris, o preço do etanol continua caindo, parece que o mercado e as tendências estão mudando, então pode ser uma estratégia interessante para vocês. Eu queria entender a conexão entre produção, estoques e o que os outros players estão fazendo, pensando na estratégia de comercialização, volumes de comercialização e as reduções. Vocês estão encontrando boas oportunidades para comprar etanol de terceiros ou de outros players, mantendo essa estratégia? Gostaria de entender melhor isso. Se não só a Raízen, talvez outros players menores, não só por causa do fornecedor, mas por causa dessa safra mais longa, que estão levando mais etanol para entre safra. Nós estamos otimistas com relação ao preço, mas parece que os estoques de mercado permanecem bastante altos, né? Também gostaria de entender melhor com relação à mobilidade. Esse foi um tri super forte e
esses níveis parece que vão se manter. Mas pensando nos volumes importados, por exemplo, de diesel, que continuam a aumentar, eu gostaria de um maior detalhamento a respeito dessa situação e entender se vocês acham que esse momento positivo vai continuar. Muito obrigado. Obrigada, Léo. Com relação à estratégia de etanol, é claro que nós não abrimos a nossa estratégia, né? Então, não vou entrar em muitos detalhes. Mas o que eu posso dizer é que a nossa empresa é integrada, podemos ver o consumo nas bombas crescendo consideravelmente, e eu acho que a grande diferença entre agora e o ano passado é que agora o consumidor realmente está aumentando muito a demanda em relação aos anos anteriores. Essa é a maior diferença. E é claro que entendemos a tendência, temos consciência do que está acontecendo e estamos tentando oferecer o melhor suprimento possível. Mas, infelizmente, Léo, eu não posso abrir maiores detalhes da nossa estratégia, porque isso pode afetá-la. Mas posso garantir que estamos indo muito bem no lado da oferta, na trading desk, porque temos uma carteira totalmente integrada. É isso que eu posso compartilhar. Peço desculpas. Com relação à mobilidade, você tem razão. Desde dezembro. E, olha, pensando no histórico recente de como a Petrobras tem se comportado, houve flutuações de preço locais no Brasil, então o que temos observado é uma flutuação maior na margem de importação. E isso depende, é claro, da paridade de importação. Algumas coisas são muito difíceis para o mercado entender. O nível de estoque devido ao aumento tributário. Então, quando vemos todo esse volume adicional, eu acho que isso foi baseado nisso. Mas, dito isso, também vimos bastante flutuação nos preços internacionais do diesel mais recentemente. Para mim, a mensagem é que, como eu sempre disse, desde o IPO, há uma mudança estrutural e as margens do segmento vão se estabilizar. Eu acho que os riscos que qualquer pessoa que esteja importando mais do que antes estará exposto. E isso afeta a margem. É por isso que, mesmo num cenário com mais produto chegando, todos os players, independendo do seu porte, estão buscando uma margem maior, porque o risco é maior agora do que antes. Com tudo o que está acontecendo no Mar Vermelho, na Ucrânia e assim por diante. Então, eu acho que o recado é que, na minha opinião, e na opinião da empresa, o mercado está buscando margens maiores como um todo. Muito obrigado, Léo. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta é de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Pode prosseguir. Senhor Ferreira, pode abrir o seu microfone, por favor. Desculpem, acho que agora estão me ouvindo. Bom dia a todos. Minha pergunta é sobre renováveis. E na parte de cana dos negócios, nós sabemos que houve uma melhoria na produtividade, dado o primeiro corte, segundo corte, que tiveram resultados muito bons, mas o clima está um pouco mais seco desde o fim do ano passado, os consultores estão reduzindo suas expectativas em termos de moagem no Brasil. Vocês estão sentindo isso? Já tem aí uma primeira opinião com relação à safra de 2024 e 2025, se isso causará algum impacto? Qual poderá ser o nível de moagem nessa safra? Vocês já estão vendo algum tipo de impacto? E a próxima pergunta é sobre o custo por tonelada, que está caindo, né? Como pensar sobre isso no próximo TRI? Eu sei que provavelmente isso vai melhorar um pouco, dado o volume de moagem. Então,
seria interessante para pensar no seu custo por tonelada ex-Consecana nos próximos tris. Obrigada. Obrigado, Lucas. Olha, o clima, como você disse, nessa última safra foi fantástico. Nós estamos fazendo a previsão. Quando fazemos a previsão para o ano seguinte, nós utilizamos condições climáticas normais, nem muito boas, nem muito ruins. Até agora está tudo estável. Dezembro foi um pouco mais seco, janeiro um pouco melhor. Nessa época do ano, nós temos um excesso de água. Nós temos acesso à água. Então, quando chove um pouco menos, não tem problema, mas ainda está cedo para dizer, Lucas. Acho que precisamos esperar um pouquinho mais. Nós só vamos ter os nossos números no final de março, começo de abril. O que podemos ver, como você disse, é que a recuperação já está acontecendo. O quarto corte do ano que vem vai ser bem melhor do que o desse ano. Vamos manter o pace como antes. E com relação à sua pergunta sobre o custo, é por isso que ele ainda está caindo. Um terço da redução que queríamos já está nos números, ainda temos muito potencial de redução, basicamente melhorando a produtividade daqui para frente. Isso sem considerar a consecana e os custos variáveis. Mas estamos muito mais confiantes agora do que estávamos antes, porque a situação está bastante constante já há 3 anos consecutivos. Nos desempenhamos de acordo com o planejamento. Há ótimos sinais com relação ao controle da inflação, principalmente com relação a tudo que compramos para o nosso produto. Então, estamos bastante otimistas nesse sentido. Para mim, o mais importante é como estamos nos desempenhando e nos recuperando. Essa tem sido a nossa principal prioridade, permanece a nossa principal prioridade, e os resultados mostram que estamos indo bem e que estamos no caminho certo aí na entre safra. Muito obrigada. Com relação ao custo por tonelada, posso só acrescentar um comentário? Você tem razão, Lucas, devido à entre safra, o CPA talvez se estabilize ou fique um pouco mais alto, mas é importante observar o, o efeito do CPV no próximo TRI, porque vamos expandir a comercialização e, naturalmente, isso vai levar o giro do estoque para o nosso P&L. Agora, esse TRI houve uma redução no CPV por tonelada de 50 pontos base. Nós devemos chegar, no mínimo, a esse nível de redução ou mais no próximo TRI. Perfeito, super claro. Muito obrigado a ambos. A próxima pergunta é de Bruno Montanari, do Morgan Stanley. Bruno, pode prosseguir. Bom dia, muito obrigado por responderem minhas perguntas. São rápidas. Com relação ao preço do açúcar, vocês podem nos ajudar a conciliar algo? Parece que a diferença entre os seus preços calculados e os preços anunciados está aumentando. Por que que os preços do açúcar estavam tão saudáveis no trimestre? Isso seria muito útil. Obrigado. E eu sei que vocês não estão falando muito sobre a estratégia comercial, mas dado que os seus estoques ainda estão um pouco altos, podemos pressupor que vai demorar mais do que um TRI para vermos um nível mais normalizado de estoque? E uma terceira pergunta, desculpem. Com relação ao guidance, se supusermos que vocês vão ter sucesso aí na produção, os custos vão ser mais baixos, conforme vocês comecem a gerar o estoque, seria possível vocês buscarem algo mais próximo do ponto médio do guidance, ao invés da ponta inferior? Obrigada. Obrigado, Bruno. Com relação à primeira pergunta, uma coisa é a fixação que fazemos no açúcar, mas não se esqueça que nós temos uma estratégia
para chegar até o plano final. Então, nós temos contratos muito bons para o açúcar. Então, uma coisa é a fixação, outra coisa é o valor agregado. Então, quando você vê essa diferença, isso mostra que a nossa estratégia tem sido muito boa, porque 3 ou 4 anos atrás, nós não tínhamos açúcar indo para a planta. Trabalhávamos com traders. Agora está tudo indo para as plantas finais. Essa é a vantagem dessa estratégia. E é por isso que você está vendo essa diferença nos números. A mesma coisa do lado do etanol. Está acontecendo o que acontece com o açúcar. Então, essa é a explicação. Com relação aos níveis de estoque, é claro que tem muita coisa para acontecer com relação ao açúcar nesse trimestre. Estamos muito confiantes com relação à logística. Outra coisa que surpreendeu não só o Brasil como o mundo foi a capacidade do Brasil de embarcar tanto açúcar, agora em janeiro, inclusive. Então, nós temos certeza que vamos conseguir fazer isso. O volume é considerável, mas temos certeza que vamos conseguir entregar o que prometemos para os nossos clientes. Com relação ao guidance, ainda estamos na ponta inferior do range. Estamos sendo cautelosos, ainda não nos sentimos à vontade para pensar no ponto médio do guidance. Vamos nos ater aí à ponta inferior do range. Ok, muito obrigado. A próxima pergunta é de Tiago Duarte, do BTG Pactual. Sr. Gustavo, por favor, pode prosseguir. Muito obrigado. Bom dia a todos. A primeira pergunta é sobre a jornada de melhoria agrícola. Vocês mencionaram que na última safra tiveram 2/3 da cana com um potencial de produtividade mais alto. Então, a minha pergunta é: para onde vai essa proporção na próxima safra? Eu estou perguntando isso porque, olhando para a área colhida da sua cana própria, houve uma redução de 36 mil hectares em comparação com anos anteriores, um ano anterior, e mais de 100 mil hectares comparado com 2 anos atrás. Então, parece que vocês renovaram a cana muito rapidamente nos últimos 2 anos, principalmente no ano passado. Parece que vocês estão chegando a um ponto onde vocês vão ter a maior parte de cana própria numa situação bem mais saudável logo mais. É isso que eu estou tentando avaliar com a minha pergunta. Podemos esperar, ou começar a esperar, capex, uma redução de capex no plantio na próxima safra, em comparação com essa safra? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta é com relação aos avanços dos clientes adiantamentos dos clientes que vemos no balanço. Acho que estamos falando de mais de 7 bilhões de reais. Então, só para confirmar, esse adiantamento é de alguma venda de etanol de segunda geração que vocês tenham antecipado o pagamento em cash, ou é só para açúcar e etanol por enquanto? E se eu puder acrescentar uma terceira pergunta, por favor. Nesse TRI houve uma redução na sua base de revendedores no Brasil, pela primeira vez há alguns anos, se eu não me engano. Se vocês pudessem comentar com relação a por que que isso aconteceu, foi só um ajuste pontual na base de postos, de distribuição de combustível, ou isso deve começar a acontecer mais daqui para frente? Outros players estão fazendo um debugging na sua rede e gostaria de ouvir de vocês qual é a sua posição com relação a isso. Muito obrigada. Obrigado, Thiago. Vou responder duas e o Carlos responde a segunda. Então, vou começar com a primeira e a terceira. Com relação ao plantio, no ano que vem, 80 a 85% já deve estar concluído no ano que vem. É claro, Thiago, que nos primeiros anos tivemos que plantar mais. Várias partes do nosso canavial não chegaram ao quinto, ao sexto corte, tivemos que antecipar isso. Já não é mais o caso, por isso que tem essa redução no plantio.
E sim, você deve esperar uma redução no CAPEX daqui para frente, porque a maior parte dos grandes problemas já foram superados. É claro que precisamos manter aí o pace, fazer pequenos ajustes necessários, mas os grandes ajustes já foram feitos. Então, sim, você deve esperar aí 80 a 85% da nossa cana já no potencial. E estamos muito confiantes com relação a isso, que vamos atender isso, principalmente com base no que eu estou vendo com relação à qualidade do plantio na entre-safra. Estamos muito, muito satisfeitos com o resultado. Não vamos nos afastar dessa estratégia, porque ela está dando resultados excelentes. Com relação aos postos, é um número marginal. Estamos falando de 5 ou 6 postos no ano. Nós temos 140 positivos, ou seja, não há debugging nenhum acontecendo na nossa rede de revenda. Nós temos uma rede excelente. Se você prestar atenção, nós aumentamos as nossas iniciativas de marketing, estamos investindo cada vez mais na plataforma digital para oferecer uma tecnologia melhor para os nossos revendedores. Essa flutuação de volume que está acontecendo não é do lado dos revendedores, eles estão muito saudáveis, estamos com uma renovação recorde por parte dos revendedores esse ano, então a estratégia permanece a mesma, não vamos alterá-la e vamos continuar a investir cada vez mais em marketing para poder oferecer aos nossos revendedores uma solução cada vez melhor para que eles possam ganhar cada vez mais dinheiro e nós também. É claro que há sempre flutuações tri a tri, mas nada que chame a atenção, o ritmo de inovação está ótimo. Estamos falando de mais de 6.000 postos e o número é 5, ou seja, é um número muito baixo. Tiago, com relação ao adiantamento da receita de etanol de segunda geração, estamos concluindo a operação e vamos anunciar isso até o final do mês. Além disso, eu gostaria de enfatizar a importância da monetização dos créditos tributários esse ano. São mais de 3 bilhões de reais de monetização que vão ser em prol do balanço. Só nesse TRI foi 1 bilhão de reais, principalmente comparando a monetização do PIS e COFINS. A base agora está totalmente diferente. E já começamos a reciclar nossa carteira. Recentemente anunciamos um acordo na Raiz Engera, uma das nossas subsidiárias, justamente para monetizar o valor implícito nos nossos ativos. Investimentos diretos nas 5 prioridades que fazem parte dos nossos compromissos. Ok, Carlos, muito obrigado. Então, o que vimos no dia 31 de dezembro não é um adiantamento de vendas de etanol de segunda geração, né? Exatamente. Não há adiantamento de vendas de etanol de segunda geração. Obrigado, obrigado, Mussa, também. A próxima pergunta é do Matheus Enfeld, do UBS. Senhor Matheus, pode prosseguir, por favor. Olá, oi, Mussa, oi, Carlos, oi, Casale. Obrigado por responder minhas perguntas. Primeiro, parabéns pelos resultados. A minha pergunta é sobre as margens de combustível no Brasil. Vocês anunciaram o impacto dos acordos de oferta, só para ver se eu entendi direitinho. Olhando nos resultados passados, estamos falando de R$ 25 por metro cúbico. 700 a 800 milhões de reais por ano em Asmet. Então, eu gostaria de entender se isso é um equilíbrio. Vocês podem ou fazer isso, pegar esses 7 ou 8 bilhões em dívida financeira, mas com um custo mais alto em potencial para a Raízen, a alavancagem iria para 2,2, 2,3. Estou tentando entender quais seriam as alternativas para usar os acordos de fornecimento e como que isso influenciaria o custo financeiro, um EBITDA mais alto, talvez. Como ficaria aí esse equilíbrio? A segunda pergunta é sobre o aumento de etanol de segunda geração.
A planta Bonfim foi concluída. Tínhamos uma expectativa que a produção começasse no ano passado e queria entender melhor a dinâmica com relação ao comissionamento da planta. Se as nossas expectativas estavam erradas e a planta realmente só iria começar a produzir no início de 2024, ou se o comissionamento acabou sendo mais complexo do que o esperado e acabou demorando um pouco mais para a raiz, ou se é uma questão de licenciamento com o órgão regulatório. Queria entender qual seria o timing de comissionamento normalmente e quais têm sido os desafios aí. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Ótimas perguntas. Em primeiro lugar, com relação ao que fizemos com os fornecedores, foi para ajudar o mercado a fazer as comparações corretas. Nas notas tem todo o detalhamento e a ideia é realmente ajudar os analistas a fazerem a comparação correta. É uma forma boa e barata para nós. Então, avaliando o nosso perfil, é muito interessante o que estamos fazendo. Agrega valor para os acionistas, reduz o nosso custo total. Essa é a melhor forma, apesar de afetar as margens dos combustíveis. Mas foi uma forma melhor de ajudar o mercado a fazer as comparações. Só para acrescentar, Matheus, a Raizen tem uma das maiores bancabilidades do mercado brasileiro e a capacidade de avaliar esse tipo de estrutura com condições diferenciadas quando comparado com outros players. Naturalmente, enquanto temos condições mais vantajosas do que outras fontes, enquanto tivermos condições vantajosas do que outras fontes, vamos continuar a fazer isso. No próximo TRI, vamos aderir a um disclosure voluntário, com um detalhamento maior sobre as transações, para consolidar a nossa consolidação como empresa de top tier em termos de estrutura de capital. Com relação ao aumento do etanol de segunda geração, o comissionamento até agora foi fantástico, não há nada a relatar, não há qualquer problema. É claro que até o final do ano safra, vamos divulgar alguns números, mas até agora estamos no caminho correto, com todos os licenciamentos que precisam ser feitos para a planta. O principal desafio que sempre acontece na primeira planta é o pré-tratamento. Nos levou de 2 a 3 anos para preparar isso na primeira planta. E agora foram semanas. Foi fenomenal. Claro, é um ramp-up, é um comissionamento, precisa ter certeza que está tudo direitinho, fazemos tudo cautelosamente para fazer tudo corretamente, mas não há nada a relatar, Matheus. Além disso, foi um ramp-up fantástico, as outras duas plantas estão no timing, no orçamento, até setembro, as outras duas plantas devem estar em funcionamento. Então, realmente, estamos indo muito bem. Melhor até do que esperávamos, eu diria. Tá ótimo, muito claro, obrigado. A próxima pergunta é da Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, pode prosseguir, por favor. Muito obrigada. Bom dia a todas. Tenho duas perguntas. Primeiro, sobre o guidance de alavancagem. Carlos, você mencionou 1,8 no final do ano, né? Dívida líquida, EBITDA. Eu me lembro no Raizen Day que a meta era manter a dívida líquida, EBITDA, em reais estável entre 20 e 22 bilhões. Então, pegando a ponta inferior do guidance, um EBITDA de 13,5, isso quer dizer uma alavancagem um pouco mais alta. Eu queria saber se mudou alguma coisa com relação ao que vocês esperávamos ou se esse é um número mais geral. Segunda pergunta é com relação à mobilidade.
Vocês poderiam explicar um pouco melhor o que querem dizer com relação à estratégia de oferta assertiva? Se estão falando sobre importações locais ou se há concorrência? Porque é claro que tem todo esse debate sobre o diesel acontecendo. Vocês poderiam falar um pouquinho mais sobre essa estratégia de oferta assertiva para esse TRI? Obrigada. Obrigado, Isabela. Vou começar com a segunda pergunta e o Carlos pode responder sobre a alavancagem. O que nós quisemos dizer com essa estratégia assertiva? Foi impressionante como o nosso desempenho foi bom em comparação com o do mercado. Não só com relação ao diesel. As pessoas tendem a avaliar muito o diesel, mas o etanol é um componente considerável, a gasolina também. Eu fiquei muito orgulhoso do processo integrado da minha equipe aqui, Theo, Paulo, todo mundo fazendo um trabalho incrível do lado da oferta, entendendo o que está acontecendo no mercado, e foi um diferencial enorme. Vamos lembrar que nós temos uma logística fantástica, temos uma trading desk ótima. Sempre que há volatilidade no mercado, há flutuações de estoque, flutuações tributárias, isso traz ainda mais oportunidades para mostrar a vantagem de uma empresa integrada, que é o que somos. Isso sempre aconteceu ao longo dos anos, Isabela, mas nesse último trimestre foi ainda melhor. E nesse TRI, ainda mais. No último TRI do ano, que começou em janeiro, eu acho que vamos continuar a ver esse desempenho fantástico. Então, estamos muito felizes. É claro que não podemos compartilhar todos os detalhes, como eu disse para o Léo, eu não posso abrir os segredos, a estratégia, mas o que eu posso dizer é que a minha equipe fez um trabalho sensacional em logística, comercialização, todo mundo trabalhou junto. Esse é mérito de uma estratégia integrada, Isabela. Com relação à alavancagem, Isabela, muito obrigada por levantar essa questão. Sim, a sua interpretação está correta, é um número geral. Estamos vendo isso de uma forma conservadora devido às taxas de juros internacionais. Estamos estendendo o duration da nossa dívida e com esse comportamento da tesouraria americana, é claro que isso talvez afete as nossas taxas de juros e resultados financeiros. Então, naturalmente, no final da safra, há muitas movimentações. Então, é uma abordagem realmente conservadora, mas não há nenhuma mudança em termos de tentarmos chegar ao mesmo nível de dívida líquida em reais, tá bom? Muito claro, muito obrigada. A próxima pergunta é de Gabriel Barra, do Citi. Senhor Barra, pode prosseguir. Oi, Mussa. Carlos Casale. Obrigado por responder minhas perguntas. Tenho três. Primeira é sobre o etanol de segunda geração. Vocês falaram algumas vezes sobre o adiantamento de recebíveis, 4,5 bilhões. Eu gostaria de entender para que pode ser utilizado esse adiantamento. Se vocês puderem falar um pouco sobre isso. Talvez um fundo para projetos futuros de etanol de segunda geração, ou pagar dividendos para os acionistas, ou só para alavancar a empresa. Não sei se vocês podem falar um pouco a respeito disso. Segunda pergunta, eu me lembro, um ano atrás, falando sobre o setor de distribuição de combustível no Brasil, o Mussa disse várias vezes que a margem sustentável era muito baixa. Estamos vendo uma tendência muito melhor, não só para vocês, como para todo o setor. Então, eu estou tentando entender qual deve ser a margem sustentável agora.
O terceiro TRI de 2023 foi muito bom. O início de 2024 parece estar com boas tendências para o setor, ou seja, esse 180 ou até 200 que vocês colocaram como margem normalizada, esse deve ser um número sustentável? Ou será que teremos um número ainda mais alto para o setor daqui para frente? E uma terceira pergunta com relação ao guidance. Discutimos o EBITDA, mas não o CAPEX. E tem uma diferença comparando o guidance do CAPEX desse ano e o que temos até agora. Então, vocês poderiam falar sobre o guidance para CAPEX ou se teremos um número inferior à ponta inferior do range? Obrigada. Eu vou começar e o Carlos pode me ajudar. Esse adiantamento do etanol de segunda geração, para mim, é uma estratégia muito importante. Gabriel, ótima pergunta, aliás, porque é uma diferença enorme desse investimento de etanol de segunda geração é atrair excelentes contratos. Com base na minha experiência, normalmente, para grandes projetos, não há grandes investimentos no lado industrial. A garantia de preço, garantia de volume. Então, ao fazer isso, nós também queremos criar um modelo. Se você quiser ter uma expansão, trazer mais contratos, é quase autofinanciado. Então, o uso desses recursos vão ser para etanol segunda geração, vamos reduzir a dívida também, mas é mais do que isso, é uma forma. Poucas pessoas entenderam o valor de ter esse tipo de contrato. Esses contratos são fenomenais. Não há risco de volume, não há risco de preço, tem um preço mínimo garantido. Então, o adiantamento dessa receita é incrível, porque é possível mostrar que o etanol de segunda geração é autofinanciado, ele pode continuar a crescer. Então, temos expectativas enormes. Mesmo fora da nossa produção, até com terceiros. Você pode ir para terceiros e falar: olha, a tecnologia está aqui, o contrato está aqui e o dinheiro está aqui também para fazer. É fantástico. Então, eu sempre vejo isso não só como uma questão financeira, de redução no curto prazo, mas também é uma forma de acelerar e mostrar para o mercado, ir a terceiros com um programa de expansão do etanol de segunda geração, além dos limites da Raízen. Não sei se você tem algo a acrescentar, Carlos. Sim? Obrigada, Gabriel, por levantar essa questão. O uso dos recursos serão 100% voltados para a construção da planta. E, obviamente, vão sustentar a expansão do nosso programa. A lógica por trás desse movimento, além do que o Mussa disse, é aproveitar a classificação das contrapartidas. Nós temos 4,3 bilhões de euros em backlog de contratos, com clientes top tier em termos de classificação de crédito. Então, por que não utilizar esses contratos de longo prazo, que têm condições muito específicas, para desenvolver uma solução que faça um financiamento back-to-back para essa expansão, mantendo um balanço saudável daqui para frente. E é claro que rotulando essa transação com um selo verde para melhorar as nossas iniciativas de sustentabilidade. Com relação à sua segunda pergunta sobre distribuição de combustível, Gabriel, você tem razão. Eu sempre digo que, sempre que eu comparo, e eu sempre comparo o Brasil com outros países, a margem sempre foi uma das menores no mercado de combustíveis. Não faz sentido. Eu acho que até o risco envolvido, quando você importa produtos, não importa de onde venha. Você já viu o que acontece com os preços, o que aconteceu no Mar Vermelho, o que está acontecendo aqui no Brasil, um dos principais fornecedores, a Petrobras, está mudando a dinâmica de ajuste
de preços, tem a questão tributária, são muitas questões. Eu ainda vejo um potencial aumento das margens, comparando com outros lugares. Não sei se já chegamos ao nível em que devemos estar. É claro que haverá volatilidade de margem, mas eu estou confiante que ainda não chegamos ao nível que eu acho que seja razoável para o risco envolvido. Então, eu ainda tenho uma visão construtiva com relação às margens daqui para frente. Terceira pergunta é sobre o guidance, né? O guidance do CAPEX. Vamos lembrar, Gabriel, que a gente tem os mandamentos da estrutura de capital. O primeiro é manter uma alavancagem prudente daqui para frente. Então, com isso em mente, o segundo mandamento é a alocação de capital. E a nossa meta é mais ou menos 12 bilhões de reais para esse ano. Foram 3 bilhões nesse último TRI. Muito provavelmente vamos chegar a 12 ou 12,5. Não esperamos nada além de 13 bilhões de reais. Só para te lembrar, nós temos o efeito dos dias de safra nas nossas despesas, que nós enfatizamos no CPA. E o contra-efeito disso é a redução da pressão no CAPEX. No caixa, o efeito é o mesmo. Tá ótimo. Muito obrigado. A próxima pergunta é do Gustavo Sadiker, do Bradesco BBI. Senhor Gustavo, por favor, pode prosseguir. Bom dia, Mussa, Moura, Casale. Obrigado por responder a minha pergunta. A primeira pergunta é sobre a mobilidade no Brasil. Vocês tiveram resultados excelentes nesse negócio, principalmente com relação a margens, mas vimos que os níveis de estoque aumentaram consideravelmente. E os dias de estoque também aumentaram bastante. Vocês veem isso como uma preocupação agora no ano calendário de 2024, considerando que o estoque está alto e provavelmente está alto para os outros players do setor também? Vocês acham que isso é um motivo de preocupação para esse ano? Com relação à margem, a margem normalizada aumentou em comparação com o último TRI. Eu acho que a percepção do mercado foi que provavelmente o TRI anterior foi superior e agora haveria uma redução, mas não parece ser o caso, olhando para os seus números. Vocês estão vendo isso como uma iniciativa a mais da empresa mesmo, ou houve uma melhoria em termos de margem para o segmento como um todo nesse TRI? E se as margens vão se estabilizar mais ou menos nesses níveis? Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Primeiro, não, não há nenhuma preocupação. Eu estava explicando para Isabela Simonato com relação à nossa estratégia de fornecimento. Tudo que é feito com relação a estoque, a diferenciação tributária, os preços do etanol, isso tudo é baseado na nossa estratégia. Não há nenhum motivo para preocupação. Pelo contrário, estamos satisfeitíssimos com o nosso desempenho recente, graças à nossa estratégia de fornecimento, como estamos lidando com os nossos revendedores, outros players B2B, então não há preocupação nenhuma. Nós temos a logística, inclusive, para conseguir embarcar tudo. Com relação à margem, é difícil comentar sobre o mercado como um todo. Podemos falar sobre o que nós controlamos. A nossa disciplina de custo é altíssima. Nós somos super focados no custo, na redução de custo, no aumento da eficiência. E esse ano também tivemos resultados sensacionais. O Carlo mostrou os resultados do programa Conta Comigo, a nossa altíssima disciplina do lado do custo. Estamos gastando mais com marketing, porque queremos oferecer aos revendedores uma proposta de valor melhor com relação à logística, SG&A, tudo isso tem ajudado os resultados também.
Temos uma pergunta por escrito que eu vou ler e o Carlos pode responder. Com relação à dívida para 2023 e 2024. Qual é a estratégia? O que pretendemos fazer? Vamos usar crédito rotativo ou alguma outra alternativa para o ano safra 2023 e 2024? Obrigado pela pergunta. Não há hipótese para utilizarmos a nossa linha de crédito renovável. O crédito rotativo é um instrumento de último recurso para a nossa estrutura de capital, então não é o caso. A amortização daqui para frente, nesse TRI, vai ser totalmente normalizada com o efeito dos nossos estoques. Então, vamos aumentar a comercialização nesse TRI, contanto que trabalhemos na nossa gestão de passivos para expandir a lente da duração da dívida. Não há nenhuma preocupação com relação a isso e vamos continuar a trabalhar e a divulgar para o mercado tudo o que for acontecendo com relação a isso. Muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra para o senhor Ricardo Mussa para as considerações finais. Muito obrigado a todos, foi um trimestre excelente, mas é apenas mais um TRI. Então, agora temos que nos concentrar daqui para frente, mas como eu disse, a mensagem permanece a mesma. Estamos nos concentrando na produtividade, na melhora de margens, disciplina com relação a custos e a estrutura de capital da empresa, entregando bons resultados de comercialização, nada mudou. Em última análise, os resultados demonstram isso. Acho que estamos cada vez mais próximos de termos excelentes resultados do etanol de segunda geração, que vai se tornar um excelente gerador de caixa. A nossa estratégia está muito clara e acho que agora o mercado verá mais que vamos entregar desse lado. Muito obrigado, até o próximo trimestre. Provavelmente vamos ter um excelente final de ano e uma longa conversa como vamos fechar o ano. Muito obrigado. Está encerrada a apresentação dos resultados do terceiro trimestre da safra 2023-24 da Raízen S.A. A equipe de relações com investidores está à disposição para esclarecer dúvidas adicionais. Muito obrigado aos participantes e boa tarde.